A administração contrata lá, então, uma empresa para fornecer o serviço de transporte coletivo de passageiros. E a empresa não cumpre os horários, os ônibus não estão em condições de uso. Isso é hipotético, não acontece na vida real. Então, a administração pode ir lá e dizer, olha, o serviço não está do jeito que eu quero. Ela vai dar um prazo para a empresa regularizar. Se a empresa não regulariza a prestação do serviço essencial, o que a administração pode fazer? Tirar o administrador público de lá, tirar o dono da empresa de lá. Com licença, estou te afastando do poder de administração da sua própria empresa. Coloca um administrador público, ele regulariza a concessão do serviço público ou decide ali até mesmo pela não possibilidade mais de prestação do serviço. E aí, só depois disso tudo, é claro, mediante prestação de contas, como se ele fosse um síndico, né, um administrador, um interventor ali, a empresa é devolvida para o dono. Então, essas situações não aconteceriam, né, num contrato entre particulares. São exorbitantes. Todas essas daqui, ó, são aqui do artigo 58. Ainda tem no 56 a possibilidade de exigir garantia para a execução do contrato. É claro que existem algumas situações de contratos privados que têm o pedido de garantia. Por exemplo, a alocação do imóvel. Tem que ter lá 2 fiadores, né? Um determinado contrato tem que ter um avalista. Isto é uma garantia de execução. Se a pessoa não pagar, eu executo o avalista, eu executo o fiador. E cuidado, gente, com esse negócio de assinar contrato de fiança, porque a gente tem sempre aquela ideia da preservação do bem de família, né? Então, olha, não, se eu tiver dívida, seja o que for, minha casa, onde eu moro, com meus meninos, não tem perigo, não. Isso aí, ninguém vai me tomar. Agora, quem é fiador em um contrato, não consegue preservar seu bem de família. Então, se você assina como, não, assina que para mim é só como fiador, não vai acontecer nada, não. Essa é a palavra-chave para você desistir naquele momento. Não vai acontecer nada, não. Então, não precisa ter fiador, né? Se não vai acontecer nada, não, acontece logo depois. Então, a administração pública, ela pode exigir uma garantia contratual, e essa garantia ela é muito mais forte, num valor muito maior do que o normal, não seria normal num contrato, e ela executa essa garantia. Então, ela contrata uma empreiteira, vai construir determinado trecho lá de uma estrada. A construção daquela ponte lá que caiu, por exemplo, agora na 381. Então, uma empresa é contratada para executar aquela ponte. Vai que ela... porque a administração, gente, ela não paga nada antecipado. Então, não tem nada. Toma aqui o dinheiro para você ir lá executar. A empresa vai lá e faz a estrutura de sustentabilidade da ponte. Vai lá na administração, a administração fiscaliza, olha que realmente foi executado, atesta a execução daquela parte, vai lá e paga aquela parte do serviço. E assim vai, né? Sempre a prestação do serviço primeiro. Digamos que a administração, então, vai fazendo o desembolso dentro do cronograma, e lá para o fim a empresa some, desaparece, não cumpre mais o contrato, acaba ali. Como é que eu vou fazer agora? Contratar uma outra empresa, vai assumir aquele pedaço da obra que está faltando. Então, a administração, nesse caso, ela retém a garantia. É como se, ao final lá do contrato de locação, o fiador ainda ficasse obrigado, né, junto ali ao contratante. No caso aqui, a administração ela vai executar essa garantia e vai usar esse valor que foi dado em garantia, normalmente 5%, 10% do valor da obra, para finalizar tudo. Senão a gente perde ali. Imaginando uma ponte, né? Foi construindo, faltou agora só a cabeceira. Fica lá aquela faixa de 50 centímetros, sem nada. Como é que vai fazer? De que adiantou construir aquela ponte? Então, a administração tem esse poder ainda de execução da garantia nos casos de descumprimento. Bom, podemos, então, pegar a Lei 8666, porque é nela que a gente vai começar a encontrar essas condições. E aí... no esquema do caderno, eu ainda vou colocar aqui alguns outros tópicos conforme a gente for trabalhando lá. Por exemplo, eu ainda quero falar sobre alteração contratual, vai estar lá na Lei 8666. A gente vai colocar algumas informações sobre execução e inexecução do contrato, tá? É bem legal essa parte. Agora, gente, eu estou aprofundando o contrato com vocês, porque vocês têm uma carga horária bastante extensa, maior do que é necessária para um programa de TRE. Contratos para TRE,
Um contrato, de maneira geral, no concurso, ele é muito simples. Ele vem lá, essa questão mais contratual, as cláusulas exorbitantes a gente vai ver, e aí o próprio edital já direciona para, por exemplo, formalização e execução, ou se não colocar lá alteração e inexecução contratual, nunca cai tudo ao mesmo tempo, a não ser que seja uma prova mais pesada. Por exemplo, no último concurso no concurso do Previc, que foi aquele concurso da Previdência Complementar, né, da União, do Ministério da Previdência, o cargo de contador pedia a Lei 8666. Caíram, se não me engano, das 35 questões específicas, 14 questões só de licitação. Aí o contrato caiu, mas descabelando. Que nem quem tem costume com a lei conseguiu fazer a prova. Tá? Estava difícil mesmo. Mas a gente vai conhecer tudo isso, então. Pega, então, a sua lei, na sua apostila, página 76. Olha aí, o artigo 54 é o primeiro. Então, vem aí. Dos contratos. E essa parte dos 54 vem depois da lei de licitação. Então, até a ordem da lei manteve. Né? Primeiro você vai licitar, depois você vai contratar. Então, a primeira questão que vem aí, olha no 54. Os contratos administrativos que tratam essa lei regulam-se por suas cláusulas, os preceitos de grifa aí, direito público, aplicando-se supletivamente as regras da teoria geral dos contratos. Então, é o 54 que vai dizer que o contrato tem prioritariamente as regras de direito público, mas sujeita-se supletivamente à teoria geral dos contratos. Por isso é que aquela exceção do contrato não cumprido foi excluída, né? Porque ela se contrapõe à ideia do direito público. Então, tá aí. 55. São cláusulas necessárias. Cláusulas chamadas de cláusulas necessárias, vão vir assim na prova. Quantas cláusulas necessárias? São aquelas cláusulas que tem que ter, senão o contrato nem existe. O que são? As partes contratantes, identificação delas, o objeto contratual, as condições de pagamento, os prazos de pagamento. No caso da administração, ela paga sempre com o recurso previsto no orçamento, então tem que ter lá a indicação da dotação orçamentária que fará frente àquela despesa. As situações de rescisão. Vai ter que constar aqui também, obrigatoriamente, uma norma dizendo que esse contrato vai reger-se pela Lei 8666. Tá? Tudo isso, então, são cláusulas chamadas de necessárias. Sem elas, eu nem consigo formar o contrato. Prazo para execução dos serviços, prazo para pagamento, tudo lá previsto, então, dentro das regras, cláusulas necessárias. Aí, passando às cláusulas necessárias, eu queria que a gente fosse primeiro no 58, conhecer as cláusulas exorbitantes. Depois a gente volta e pega essas aí que eu estou pulando. Aí vem assim. O regime jurídico, 58, dos contratos administrativos instituídos por esta lei, estabelece em relação a eles. Né? Então, a administração pode, nesses contratos, estabelecer o seguinte, já chama esse 58 aí de cláusulas exorbitantes. Então, vamos lá. Vai grifar para mim, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Que direito é esse que o contratado tem? Quando a gente fala de direitos do contratado, estamos nos referindo aos parágrafos 1º e 2º do artigo 58. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, coloca aqui. Direitos do contratado. Então, você viu lá no artigo 58, cláusulas exorbitantes, que tal de direitos do contratado é esse que vem lá no artigo 58? São, na verdade, os artigos 58, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Nota primeiro isso e a gente vai ler lá que direito é esse que o contratado tem.
Bom, parágrafo 1º aí do artigo 58, na lei. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Então, lá em cima disse que a administração pode alterar unilateralmente o contrato, mas não pode alterar as cláusulas econômico-financeiras. E olha o parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 do artigo, ou seja, na hipótese de administração modificar alguma coisa no contrato. As cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Que nome é isso lá em latim, na teoria geral dos contratos? A teoria da imprevisão, ou rebus sic stantibus. Então, o único direito que o contratado tem quando ele está num contrato com a administração pública é o rebus sic stantibus. Para colocar bonitinho aí em português, põe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? É o único direito que o contratado pode alegar aí é este. Direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Explicando. A administração modifica, por exemplo, o quantitativo de determinado objeto. Vamos entender. A administração contrata uma empresa para fornecer para ela o lanche lá do presídio. Vamos pegar aqui o lanche do presídio. Então, fala, olha, eu quero que sejam fornecidos diariamente 10 mil sanduíches. A empresa vai preparar. Aí, dentro da margem que a administração tem de modificação unilateral do contrato, que a gente ainda vai grifar aí na lei, ela pode diminuir ou aumentar esse quantitativo em 25%. Então, ela pode falar, na hora você já se programou, quando você formulou o seu preço, você calculou, quanto que eu pusei? 10 mil sanduíches? 10 mil sanduíches dia, e eu calculei quanto que isso ficava. Aí a administração fala, não, na verdade, eu só vou querer 7.500 sanduíches por dia. Na hora que ela vai lá, então, já contratado, modificar o contrato. Bom, só que 7.500 sanduíches por dia, eu tenho um preço diferente da unidade. Digamos que eu consigo comprar meu produto lá, o hambúrguer, sei lá o que é que vai ter nesse sanduíche, em maior quantidade, para fazer 7.500, eu desperdiço, por exemplo, metade da minha produção. Como é que fica? Então, se o valor unitário vai subir, porque a administração pediu um quantitativo menor, ela poderá, a empresa contratada, pedir o reequilíbrio. É igual a questão de xerox, por exemplo. Quando você vai tirar xerox, até 99 cópias custa 15 centavos. A partir de 100 cópias, custa 5 centavos. Não é assim? Só que agora é o contrato, é mais barato para você. Então, existe uma diferença de economia de escala que tem que ser entendida. Se a administração contrata um serviço em maior quantidade e depois diminui, eu tenho, neste caso, um desequilíbrio econômico-financeiro, tá? Considerando que o preço unitário fique diferente. Bem, então, pode modificar o contrato unilateralmente. Essa modificação tem o quantitativo previsto na lei, a gente vai colocar, mas o equilíbrio econômico-financeiro tem que ser mantido. Certinho? Ok. Vamos voltar lá na lei, onde estamos lendo as cláusulas exorbitantes. Aí, 2. Rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. A gente vai ver que as condições são estas, mas são as condições em que a empresa, o particular, descumpre o contrato, ou totalmente ou parcialmente. Por quê? O chamado artigo 79 aí, no outro inciso, o inciso 2, ele fala das situações em que a administração é que dá causa ao descumprimento. E aí, a gente vai ver que a rescisão não é unilateral, ela é bilateral. Então, olha como é que ficou. Se
o contratado descumpre as cláusulas do contrato, a administração unilateralmente rescinde o contrato. Se a administração descumpre o contrato, tem que ter acordo entre elas para haver a rescisão, ou a empresa consegue, o contratado consegue uma autorização judicial. Tá? Então, a outra parte, o particular, nunca tem poder de unilateralmente fazer nada. Só a administração, que vem aí do princípio da sacanagem, não, né? Da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. 3, grifou aí, fiscalizar-lhes a execução. Fiscalizar a execução do contrato. Quando um contrato vai ser desempenhado, vai ser executado, melhor dizendo, a administração coloca ali um representante dela, então, normalmente um fiscal, vou chamar fiscal mesmo, e ele vai verificar se as etapas estão sendo cumpridas corretamente, se há ali a qualidade que foi prometida, se o material está sendo empregado adequadamente. E o interessante dessa fiscalização é que, apesar dela servir depois para a aplicação de sanções, penalidades à empresa, ela não serve para eximir a responsabilidade da empresa. Então, por exemplo, uma obra, o engenheiro responde lá pela qualidade, né, da obra, pelos cálculos estruturais, etc. Digamos que tenha ocorrido um erro de cálculo estrutural e o fiscal, né, deu ali o ok para aquela obra ser realizada. E aí, depois que constrói, o prédio começa a ter rachadura, quebrar isso, aquilo, outro. Pode a empresa alegar assim, espera aí, mas vocês colocaram um fiscal aqui na obra, o fiscal não falou nada, ele deu o ok dele, então eu estou livre de qualquer responsabilidade. Não, ele responde do mesmo jeito. Com ou sem fiscal, a empresa responde pelo serviço executado. Tá? Então, não pode alegar que, tendo em vista que foi fiscalizada, que isso está atenuando a responsabilidade que ela tem. Foi o caso que aconteceu, já tem mais tempo, mas aquela obra do metrô de São Paulo, que abriu uma cratera, engolindo ali carros, né? Destruindo até, inclusive, alguns imóveis. Havia fiscal ali. Vamos imaginar que o problema foi o emprego de um cimento de má qualidade. O fiscal viu. Mas isso não exime a responsabilidade da empresa de cumprir o que foi pactuado. Tá? Bom, e o 5, vamos ler esse aí. Ó. Nos casos... não, faltou o 4, perdão. Aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Então, se, além da fiscalização, né, constata-se que houve descumprimento das cláusulas, a administração pode aplicar penalidades, sanções, que a gente vê depois lá na frente na lei. Aí vem o 5. No caso de serviço essencial, pode a administração ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar. Acautelar é prevenir aí, a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Então, está dizendo que, igual eu falei lá em relação ao contrato de prestação de serviço de transporte coletivo, a administração, ela chega lá e toma posse, não domínio, mas posse dos bens móveis, imóveis daquela empresa, vai mandar no pessoal, nos funcionários todos, que terão ali uma subordinação naquela hora com a administração pública, vai, inclusive, coordenar os serviços daquela empresa de um modo geral, relativamente àquele contrato público, é claro, para só depois decidir pela rescisão do contrato ou pela devolução do serviço para a empresa. Tá? Então, essas são as cláusulas exorbitantes. E aí a gente marcou no parágrafo 1º e 2º, que são os únicos chamados direitos do contratado. Certinho? Vamos voltar agora, lá no 56, para ver o que são as chamadas garantias contratuais. Eu estou com a impressão de que a minha
meu artigo 56 está desatualizado, olha no de vocês aí para mim nos comentários, né, nas atualizações. Tem atualização dela depois de 2004, no artigo 56? Tem não, né? Ah, a apostila não fala se é acrescentado, se não é? Tá. Então, olha aqui no BlackBerry daqui a pouquinho. Mas vamos lá. No 56, nós temos as garantias contratuais. A administração ela pode exigir garantia, mas quem decide qual a modalidade de garantia que vai dar é o contratado. A administração pode decidir se aceita ou não aceita, mas ela não pode impor. Eu quero uma garantia em dinheiro. Vai executar uma obra, eu quero que deposita numa conta para a administração pública o valor X. Não pode. Ela pode, então, a empresa escolher se ela quer fazer um seguro, garantia, se ela vai preferir uma fiança bancária, tá? O pagamento em títulos da dívida pública, vamos ver aqui. Então, a critério da autoridade competente em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. É claro, gente, que se é uma compra de pronta entrega, não tem que pensar em garantia, né? A administração só paga depois que ela recebe. Aqui é a questão de compra, quando ela se estabelecer numa compra de entrega parcelada. É lógico que, nesse caso, de qualquer modo, a administração paga depois, mas vamos imaginar. Eu faço um contrato para a entrega de um determinado produto, que só não vai ser entregue de uma vezada só, vai ser entregue em etapas, mas eu comprei com o preço de hoje. Comprei tudo com o preço de hoje e vão me entregar aos poucos. Se a empresa lá no final do ano não me entrega o que eu combinei com ela em janeiro, e eu for comprar, eu não compro mais com o preço de janeiro. Então, a administração tem um prejuízo. Por isso é que tem a possibilidade de execução de garantia. Aí vem aqui. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Então, vem 1. Já tá, se tiver igual o meu aqui, o seu já está ok. Tá assim, ó. Calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Antes só falava isso. Só que tinha gente pagando a administração com títulos públicos podres. Títulos que não valiam absolutamente nada. Então, aqui só acrescentou uma cláusula, um final de texto, dizendo que quem vai validar esses títulos é o Banco Central. Então, vem aqui, ó. Calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. Porque, às vezes, acontece de alguém ter um título de dívida pública, esse título não ter mais o mesmo valor da época e gerar um problema aí de discussão quanto à validade ou não de pagamento com base nesses títulos. Os títulos, eles representam o valor de uma dívida e eles têm... É como se fosse uma ação, para você entender, ele tem um valor. Então, você pode ter uma ação que depois não vale mais nada, né? Por exemplo, quem antigamente tinha conta de telefone da Telemig, antiga Telemig, que era uma estatal, tinha ações da Telemig. Um belo dia, o telefone passou a ser uma coisa que não tinha mais valor econômico, né? Se você tinha porque era limitado o serviço. Por exemplo, você tinha lá X linhas de telefone e eram aquelas. Então, eu começava a negociar. Você quer abrir uma empresa e está precisando de uma linha de telefone, a Telemig não tem mais, mas eu tenho 2 linhas, eu posso te vender uma. Começou a virar um mercado mesmo ali de venda de linha de telefone, né? Hoje em dia, não, você compra chip... Tem farmácia, você tem chip de telefone, não tem uma limitação. Como é que é? O chip custando R$6? Se bobear, deve ter. Tu compra, pega o chip de graça e ganha uma revista, ganha folha dirigida. Né? Vem lá. Olha aqui. Então, hoje é muito mais tranquilo isso. O que mais? Bom, então vem o título, beleza. Eu perdi onde eu estava. Inciso 2. Seguro garantia. Então, você contrata um seguro. Se eu não fizer, a seguradora vai pagar. Aí, 3, a fiança bancária. Igual qualquer fiança, mas sempre o banco aí atestando. Ok?
Aí vem parágrafo 2º. A garantia que se refere ao caput desse artigo não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele contrato, salvo que a gente vai ver aqui na frente, que são os contratos de grande vulto. Então, se eu tenho lá uma obra de R$1 milhão, a garantia é dada em 5% desse valor. Tá? Aí vamos ver o que mais. Aí vamos lá. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente. Então, não há um conceito prévio ou definido do que é grande vulto e complexidade ou risco financeiro. Isso tem que ser elaborado em parecer técnico. O limite da garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para 10% do valor do contrato. Tá? Então, em geral, o valor da garantia é até 5% do valor do contrato, e nos casos de grande vulto, envolvendo alta complexidade, riscos financeiros consideráveis, o até 10%. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Então, está dizendo que a empresa executou tudo direitinho. Então, ela tem direito a resgatar aquela garantia. No caso, se é o seguro, a fiança bancária, então vai lá rescindir a fiança bancária, vai ter que parar de pagar, não precisa de pagar o banco agora, né? Ou o seguro, ok? E parágrafo 5º, nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Então, aí está dizendo assim: a administração contrata determinado serviço, mas o maquinário, as peças, os equipamentos, a própria administração está fornecendo. Significa que esses bens vão ficar em garantia com a empresa. A empresa ela é depositária desses bens. Então, a empresa, além de depositar o valor da garantia contratual, ainda deposita o valor desses bens. Vamos imaginar assim, uma prefeitura tem ônibus, já próprio dela. Tem prefeituras que não contratam um serviço de transporte coletivo. Então, imagina que os ônibus são comprados pela prefeitura. Estão no pátio da prefeitura. E aí ela contrata uma empresa de transporte coletivo para, com seus ônibus, fazer o serviço de transporte. Então, aquela empresa vai pagar, além do valor da garantia contratual, ainda um valor correspondente a esses ônibus. Tá bom? Bem, nós chegamos aos 10 minutos finais dessa aula, e até mesmo para poder dar uma pausa na minha voz, já está assim, arranhando. Nós vamos parar, tomar lá o café, voltar e pegar daí para frente as outras questões sobre contratos, trabalhando o que é execução, formalização, alteração e inexecução do contrato, tá bem? Terminado contratos, a gente ainda tem alguns tópicos, eu acho, se não me engano, da lei de improbidade para ver, a lei 9784, que a gente vai pegar a legislação para trabalhar. Essa parte de leitura de legislação, ela é mais chata mesmo, né? Você não tem como ali ter muita criatividade, nem no como explicar. Mas é importante que vocês grifem e anotem a legislação, porque não existe muita legislação anotada. Quando você encontra uma lei 8666 comentada, ela é comentada para os operadores do direito e para quem vai usar a licitação no caso concreto. Então, ela vem de uma forma que atrapalha você no concurso público do que mais atrapalha do que facilita. Então, anota aí, às vezes uma palavra que não dá para entender na lei, já deixa a definição dela, certinho? Então, voltamos no próximo encontro com o finalzinho da parte de